Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre os sonhos, dessa vez a diferença entre sonhos e desdobramentos. Como eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada, que é a Patrícia, que tem um perfil no Instagram e um canal aqui no YouTube também, onde ela fala sobre reforma íntima, sobre espiritualidade, sobre como a gente pode diariamente nos melhorar como pessoas, e como ela entende muito mais do assunto. E aí esse vídeo é uma conversa entre nós duas, onde ela explica a diferença entre sonhos e desdobramentos, o que é um desdobramento, e espero que você goste. Mas aí a gente ia falar sobre a diferença entre desdobramento e sonho. Isso. Como? Tá. Primeira coisa só para explicar é que pro espiritismo tudo é emancipação da alma. Tudo é o teu espírito mais livre. Todos os sonhos seriam desdobramentos. Não, todo sonho não. Você toda noite, toda vez que você dorme, você se emancipa. Eles acreditam naquele sonho também que é lixo. Você está organizando as coisas. Isso aí. Uhum. Isso eles acreditam que é o teu organismo se refazendo. O que não quer dizer que você não tenha se desprendido. Sim. O que não quer dizer que você não tenha tido essa experiência. Mas o que ficou para você... Esse sonho não é um desdobramento, porque é só essa Isso aí. Não quer dizer que você não tenha se desdobrado, mas o que você ficou na sua cabeça foi só essa organização. Uhum. Então, isso existe. Desdobramento, ele pode acontecer até quando você não está dormindo. Desdobramento, ele é um fenômeno que acontece, que pode acontecer com as pessoas que estão na Terra, que estão encarnadas, que é a emancipação da alma, ela sair do teu corpo, porém se mantendo presa. Isso aí. É como se ela estivesse amarrada por uma corda e te dá liberdade para ir onde você quer e onde você precisa, mas depois essa corda, que ela é elástica, ela volta, ela encolhe, ela diminui e ela volta para o lugar. Então, são experiências que você está de fato vivendo e experimentando, só que é o teu espírito, liberto por algumas horas da matéria. E aí ele vai, e as possibilidades são infinitas. Principalmente quando você pensar que, via de regra, é escolha. Sim. Então você pode tudo. Porque todo mundo vibra numa frequência. Então as suas opções, elas vão estar sempre ligadas à frequência na qual você está vibrando. Sempre. E outra coisa que eu acho muito importante da gente pensar é que nada corre solto. Você pode tudo, mas tem sempre alguém ali tomando conta de você, te protegendo, te guiando, dizendo: vai por aqui que é melhor, você precisa disso. Por mais que a palavra final seja tua, você tem isso aí, você tem umas orientações, você acho melhor aqui, agora não. Essas coisas assim. Mas o fundamental é que você vai para lugares e encontrar pessoas, no geral, de acordo com a frequência que você vibra. Porém, vou dar um exemplo. Tem alguém aqui que é muito ruim. Tem pensamentos horríveis, vibra numa frequência muito baixa. Mas perdeu a mãe, e a mãe é um espírito de muita luz. Esse encontro pode acontecer. Mas não é ele que vai se elevar a frequência dela. É ela que vai diminuir a frequência para ir ao encontro dele. Ele não vai conseguir subir, mas ela vai conseguir descer. Então, esses encontros entre faixas, eles podem acontecer. É por um aprendizado, sempre vai ser. Sempre. É aí que entra a história de que nada corre frouxo. Sempre é para o bem daquelas pessoas. Sempre é para o aprendizado, para a evolução. Tem que deixar alguma coisa que não necessariamente você vá converter em benefícios, mas que, porque, de novo, é o teu livre-arbítrio. Mas que daquilo você pode converter ao teu favor. Você pode encaixotar, falar, não quero. Mas... não é só porque eu quero ou eu gosto disso. Eu preciso disso por um motivo. Então, é permitido que esse encontro, por acaso, aconteça. Sim. Mas a espiritualidade, eu acredito muito que ela é muito benevolente também. Então, sei lá, se eu estou merecendo
um descanso, encontrar pessoas queridas. Não deixa de ter um propósito, né? De aliviar a jornada, né? Não deixa de ser um propósito. Mas não um propósito imediato, não resolver questões, não ajuda, simplesmente para aquecer o coração. Para dar fôlego, talvez, para continuar. Isso aí. Acredito muito nisso do fôlego. De reencontrar pessoas que falam, não, a gente está junto, que vai dar certo, continua firme aí. Mas vem cá, por que a gente não necessariamente lembra? Não lembra. Não lembra? Tem algumas razões. Mas uma delas é que a sutileza entre espírito e matéria, o espírito é muito mais sutil que a matéria. Então, muitas vezes isso não consegue ser trazido para o campo da matéria. Isso fica em outro lugar. Não lembra. Não. E por isso, era aí que eu queria dizer, por isso que dizem que quanto mais evoluído o espírito, mais fácil dele lembrar o sonho. Porque ele consegue manter no dia a dia dele a mesma vibração que ele emancipado, né? Ele livre. A gente que tá levinho ali, dormindo, quando volta pro peso, são lugares diferentes. Sabe? Uma vez você falou para mim uma coisa que bugou minha cabeça, de que o tempo não existe. Eu entro mais ou menos nesse lugar. É uma coisa que está acontecendo numa realidade, espaço, que é faixa vibratória diferente. A gente muda de vibração, a gente muda de faixa quando a gente se emancipa. A gente vai para um lugar que é aqui. Tá tudo aqui. Tá tudo junto, mas são lugares separados, então eu não consigo trazer tudo. E aí eu vou trazer, vai ser permitido de alguma maneira ficar impresso com mais força aquilo que eu preciso. Sim, às vezes é só uma sensação. Muitas vezes é uma sensação. Né? Eu acho, mas eu não consigo lembrar. Tem muito isso. Fica naquele lugar que você viveu aquilo num outro tempo e espaço, mas que você não consegue adaptar à grosseria da matéria. A não ser que eu me sustente. Porque se precisar, sim. Aí era outra razão. Ou permissão de lembrar. E aí, fala. E já tive sonhos, por exemplo, de estar no centro com pessoas e fazendo determinadas coisas, e depois a outra pessoa falar, sonhei que estava aqui, não fazendo exatamente a mesma coisa, mas pelo mesmo propósito. Sabe? E aí confirma que você realmente estava ali, de repente não fazendo o que eu sonhei, porque foi como eu pude trazer, né? Foi como essa impressão ficou, mas aquilo de fato aconteceu. Sim. Os laços de amizades, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Se reencontram grupos. Churrasquinho na colônia. Fica muito fácil a gente pensar no desdobramento, não que ele seja o fato mais corriqueiro. Eu não gosto de dizer nada que uma coisa é mais frequente do que outra, porque é tanta gente nesse mundo que experimenta e vive tanta coisa, que quem sou eu para dizer o que acontece mais ou acontece menos? É que são muitos encontros que acontecem no desdobramento. E pode acontecer entre pessoas vivas, mas eu acho que a gente volta para a vida material com essa clara sensação de desdobramento quando a gente encontra alguém que partiu. A sensação é... As sensações que eu tive de desdobramento... Foi com gente viva. Foi com gente viva. Que eu acordei e falei assim, eu encontrei essa pessoa. Com certeza eu encontrei essa pessoa dormindo. Caraca, jura? Então, eu tenho mais... sorte. Na verdade, eu tenho poucos sonhos com essa sensação de desdobramento. Normalmente... Não, mentira. Normalmente eu tenho nos pesadelos. Meus pesadelos, eles são muito reais. Normalmente são muito sinistros. E eles têm muito de... Eu vou falar de espiritual, mas no sentido da cena ser muito... Por exemplo, eu em cemitério lidando com pessoas que morreram. É isso que eu quero dizer. Um quê macabro? Um quê macabro.
E aí eu acordo, graças a Deus hoje eu tenho menos, mas eu, assim, pelos 20, 25 anos, eu tinha absurdamente, eu tinha problemas com sono. Nossa. Terríveis, porque eu sonhava o tempo inteiro com coisas desse tipo. E não eram mortos conhecidos, eram mortos completamente desconhecidos, com essa sensação de que eu tive realmente naquele lugar fazendo aquele negócio, sabe? E com outras pessoas conhecidas também que já morreram. Mas eu tive muito mais essa sensação de desdobramento, essa certeza até de desdobramento, com sonhos que outras pessoas poderiam dizer, cara, minha cabeça viajou, mas eu tenho a certeza de que eu vivi aquilo. Não é porque você não lembra do seu sonho, do que você viveu ali dormindo, não importa que a sua mensagem não tenha sido uma mensagem de desdobramento, que não aconteceu. Você tá ali mais livre, mais solto, né? Não importa. Não é tô desdobrado só porque eu vivi. Não. É diferente. Você lembra da sua experiência de desdobramento. Ou você lembra de outra coisa. Você se desdobrou, mas o que ficou no seu cérebro foi a reorganização mental. Você se desdobrou, mas ficou o recado do seu subconsciente, do seu inconsciente. E às vezes não fica nada. Todo mundo se desdobra. Até porque, senão, quem não acreditasse nisso não teria esse tipo de sonho. Um ateu. Ele pode sonhar com uma mãe que morreu. Ele pode ter acordado com a plena sensação de ter estado com ela. Aquela certeza dentro do coração dele. Mas ele, materialmente, ele vai dizer sempre que aquilo foi só um sonho. Sim. Ele desdobrou e ponto. Porque dentro dele, ele sentiu que ele viveu. Com uma força. Porque esses sonhos, eles têm uma força diferente. Eles têm Eles deixam essas sensações, essas impressões que elas são diferentes. Mas essa falta de fé, ele pode ter fé em milhões de coisas, mas essa falta de fé na espiritualidade, ele não vai dizer que é um desdobramento, porque ele não vai acreditar que foi um desdobramento, ele não vai acreditar que ele viveu aquilo. Então, eu fui no limite do ateu, mas às vezes o desconhecimento de que determinadas coisas são reais faz com que você leve para o sonho. Mas no fundo você soube, você volta com uma certeza. Não tem. Sim. Assim como quando você interpreta um sonho, é muito sutil. Sim. Você tem aquelas coisas que você mesma já me ensinou, aqueles padrões, e a partir dali, na sutileza, nas tuas experiências e sensações, você vai montando a interpretação dele. E é seu. E é seu, isso aí. Seu. Você vai saber o que aquilo quis dizer. Só você não tem uma conta matemática. Não. Né? Por isso que eu falo que mexe com fé. E não importa no quê. Não é uma fé religiosa necessariamente, mas é o acreditar. É quando você acorda e você só sabe. Você pode até dizer assim, será que foi? Mas dentro de você, o teu coração diz, foi. Foi, não tem fórmula, não tem se foi assim, assim, assim. Você acorda e você tem a certeza de que você viveu aquilo, de que você estava naquele lugar com aquelas pessoas. Sim. E ponto. É a sensação que fica. E aí você tem aquela, de novo, como tudo na vida, a escolha de acreditar nela ou não. A escolha de acreditar se é só um sonho, né? Se, ok, foi meu cérebro aqui maluco. Ou isso aí. Se é uma mensagem, ou se foi uma vivência. Escolha, né? E é muito bonito isso, né? A gente pensar nessas oportunidades que a gente tem de... Eu acho. Né? É muito fantástico. De aprender, de reencontrar, de conversar, de resolver questões. Sim. Tanta coisa. Incrível. E o sonho e o desdobramento, ele também é essa ferramenta. Verdade. Também é uma oportunidade. O tempo inteiro, porque a gente o tempo todo. Eu falo às vezes que a gente tem oportunidade da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Mas na verdade a gente tem oportunidade até quando a gente dorme. O tempo inteiro a gente faz escolhas. Para onde a gente quer ir, quem a gente quer encontrar, o que a gente vai experimentar, do que eu estou precisando, o que eu vou reter daquilo, como que eu vou aplicar na minha vida aquela oportunidade. É sempre para o que eu posso aprender comigo mesma. Né? E
quantas chances a vida nos dá, né, de fazer diferente. Diariamente. Toda hora, toda hora. A gente tem sempre a oportunidade de... E essa vida tão louca, tão corrida, mesmo com o Covid, porque teve muita gente que não conseguiu fazer nada, né? Seja porque trabalhou em casa, seja porque a cabeça não ficou, mas a gente presta muito pouco atenção nos detalhes. O tempo inteiro a gente está recebendo sinais da gente, do nosso corpo, do nosso subconsciente, da espiritualidade, do universo, da natureza. Tudo feito de pequenos sinais, né? E a gente está sempre passando batido. E tudo a nosso favor sempre. Não tem como não ser. Sempre a nosso favor. Isso aí. Mas é sempre pro aprendizado. Sim. Isso é muito, muito magnífico. Muito verdadeiro. É isso. Acho que foi, né? É isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.